proteção e a saúde da população, abre as portas para escutar um pedido que vem da sociedade organizada e que clama, põe no rótulo. Temos acompanhado de perto a discussão que se relaciona à RDC 26 de 2015, não só no debate normativo aqui na Anvisa, mas também quando a gente vai ao mercado e começa a perceber as mudanças. E aí, a gente de repente lê um comentário num grupo de apoio. Agora eu entendi por que meu filho reagiu. Ele tinha consumido essa fécula de batata que não indicava que podia conter traços de leite, soja. Agora eu entendi. Obrigada. Mas essa alegria que a gente poderia comemorar por um bom tempo é logo interrompida por um pedido de oração. Mães, orem pelo meu filho. Ele lambeu um bombom, que ele é alérgico a amendoim, e eu estou correndo para o hospital. Esse rótulo não indicava que podia conter amendoim. Eu peço para todos aqui presentes, por favor, fechem os olhos. Só um minutinho. Fechem os olhos. Se vejam no mercado de olhos fechados, tentando tatear a informação. A gente não tem essa informação, ela não está lá. E ela precisa estar lá. A gente está percebendo da leitura de tudo que foi apresentado por escrito e de tudo que a gente está escutando aqui, é que a indústria, pasmem, não conhece aquilo que ela produz. Isso é muito preocupante. 12 meses não teria sido tempo suficiente para se compreender o que se fabrica. Não há como negar que de um lado tem um certo espanto, mas de outro tem um grande desconforto. Como é que quem produz o alimento que põe à venda não o conhece nesse nível, no DNA praticamente? A RDC 26 de 2015 pode mesmo ser uma norma recente, né? Só foi aprovada em junho do ano passado, só publicou no Diário Oficial em julho do ano passado, mas o Código de Defesa do Consumidor é muito anterior a isso, né? Dos idos dos anos 90, e ele impõe o direito do consumidor de receber a informação e o dever do fornecedor de informar. Além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos as regras de boas práticas de fabricação, que, como disse o Rodrigo, da GGAL, já estabelece uma série de requisitos e procedimentos padrão. A indústria tem que conhecer aquilo que produz, tem que conhecer os seus processos, tem que conhecer seus fornecedores de matéria-prima, tem que conhecer todo o seu sistema de transporte, como que ainda não conhece. Isso é muito preocupante. Além disso, nós temos a recente RDC 24 de 2015, que trata do recall, ou recolhimento, e que traz também que a indústria tem que ter condições de rastrear a sua produção. Então, seja por conta dos alergênicos, seja por conta da norma que trata do recall, não dá para argumentar que não se conhece a produção, porque se amanhã aconteceu o que aconteceu essa semana com uma empresa que faz produtos à base de amendoim e que percebeu uma inconsistência em relação à indicação de glúten, se ela não tivesse a sua produção mapeada, como é que ela poderia fazer o recolhimento que ela está se propondo a fazer? Ora, não há dúvida de que aquele que empreende na área de produção de alimentos deve conhecer o seu produto e deve ter condições de buscar maior detalhamento sobre o risco da presença de alergênicos, não só porque a RDC 26 de 2015 assim determina para fins de rotulagem, mas porque o Código de Defesa do Consumidor exige. Isso extrapola inclusive aqueles alergênicos que a RDC traz. Causa estranheza notar que, ao lado do aumento diário de produtos com rótulos já adequados, houve mais de uma dezena de pedidos de prorrogação, 30, pelo que mostrou aqui o Rodrigo na apresentação dele. Nas mais de 300 páginas examinadas pelo time do Põe no Rótulo, não se viu clareza entre os pedidos apresentados e suas justificativas. Aliás, não há pedido concreto vindo da empresa A ou B. Há um dado concreto, com um problema específico em relação a esse ou aquele fornecedor de matéria-prima, com relação a essa ou aquela empresa que fornece a embalagem. Há, pelo contrário, entidades de classe se prestando a juntar anexos desordenados, em que se vê planilhas de cronogramas repetidos, idênticos, frise-se, mensagens encaminhadas por um dos seus associados a um fornecedor de matéria-prima somente em 20 de agosto. 20 de agosto. Respostas de fornecedores de matéria-prima informando que mandariam sim a listagem completa, mas não ali naquele dia, mandariam num outro dia, o que é completamente distinto de se negar a informar.
Mais do que isso, a questão do saque ou das informações nos corredores do mercado, a gente não tem percebido nenhuma informação em corredores de mercado, a gente não vê em site de empresa nenhuma um link, informação sobre alergênicos, nem que seja ainda em andamento, sabe? Não tem nada disso. Então, do ponto de vista da legislação de defesa do consumidor, essa regra já está posta, como eu disse, desde os anos 90. E do ponto de vista da legislação sanitária, porque se a preocupação aqui é auto de infração, é multa, é como que eu faço se eu for autuado nesse caso específico, a solução é: o direito sabe separar o joio do trigo. O direito vai saber, no auto de infração, naquele caso específico, concreto, da empresa A contra o auto de infração número X, ela vai conseguir argumentar que, embora ela tenha tentado e que ela tenha pressionado o fornecedor, ela foi pessoalmente, ela pegou um avião, um barco, um foguete, foi até o fornecedor dela lá no Oriente Médio, que é uma das falas que aparece, não o foguete, mas o fato de Oriente Médio, foi até lá e não conseguiu a informação, ela vai poder se defender no auto de infração contraditório, ampla defesa, e o direito há de responder: você tentou e não conseguiu. Agora, aquele que começou a pedir informação em 20 de agosto, ou para lá dos idos de setembro, a regulamentação, ela tem que buscar proteger a saúde, a alimentação adequada, a segurança do consumidor, e a casuística, do caso concreto mesmo, a empresa A, por conta do caso X, ela vai se defender. É nesse contexto, senhores diretores, que o movimento Põe no Rótulo, que mobilizou mais de 120 mil pessoas em redes sociais, conquistou espaço inimaginável em veículos de imprensa de todo o Brasil e que conta com o apoio de pessoas famosas, públicas, formadores de opinião, vem pedir a essa diretoria para que valide e confirme o avanço que foi a aprovação da RDC 26 de 2015 por unanimidade desta Casa. Ampliar o prazo significa ampliar o período de convívio de produtos já adequados à RDC com aqueles ainda não adequados. Não estão todos aqui nessa reunião conversando sobre isso. Muitos acham que a resolução está em vigor e que os rótulos já deveriam e estão adequados. Então a gente ampliaria esse risco. 12 meses, 1 ano, fora o período de 1 ano e 4 meses que começou em abril de 2014 com o debate, quando teve a primeira reunião aqui na Anvisa. Sabe quanto tempo que uma pessoa que recebe o diagnóstico de alergia alimentar tem para mapear suas refeições? Não são meses, não são dias, por vezes nem horas. É o tempo da fome que vem inexoravelmente. Então, em nome da sociedade brasileira, pedimos pela manutenção do prazo de 12 meses. Pedimos pelos vossos filhos e pelos filhos de vossos filhos, pelos demais cidadãos e cidadãs brasileiras que têm direito à informação, à saúde e à alimentação adequada assegurados na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor e outros tantos tratados internacionais, e que depositam na Anvisa a esperança de um futuro mais seguro e mais empático. Obrigada.